Olá, eu sou o André e você está no canal Coice News. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, como a gente vem fazendo aí com uma certa regularidade, hoje vamos fazer mais um vídeo comentando assuntos do cotidiano, os últimos fatos aí da semana. Mas hoje eu queria começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Eu queria começar trazendo uma fala, eu vou ler aqui o trechinho de um livro, trazer uma fala, uma citação, e depois já vou dizer por que é que eu vou fazer isso, e depois a gente vai para o assunto propriamente. Bom, eu vou citar aqui trechos do texto de Gramsci, esse livro aqui, Odeio os Indiferentes. Gramsci, Antonio Francesco Gramsci, filósofo, marxista, jornalista, crítico literário, linguista, historiador e político italiano, e foi o cofundador do Partido Comunista Italiano. Então esse é o autor que eu peço a licença de vocês para ler um trechinho, e eu vou ler exatamente do texto. Esse livro ele é composto por coletânea de textos, de escritos de Gramsci, e eu gostaria de citar aqui o terceiro texto desse livro, que é exatamente o que deu praticamente o título a ele, que são os indiferentes. Diz Gramsci: odeio os indiferentes. Creio, como Frederico Hebel, que viver quer dizer tomar partido. Não podem existir os que são apenas homens, estranhos à cidade. Quem vive verdadeiramente não pode não ser cidadão, assumir um lado. Indiferença é apatia, parasitismo, velhacaria, não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. A indiferença é o peso morto da história. É a bola de chumbo dos inovadores. É a matéria inerte no qual afundam rapidamente entusiasmos mais esplêndidos. É o pântano que cerca a velha cidade e defende melhor do que as rígidas muralhas. Aí ele segue, mas só mais um trechinho. A indiferença opera com força na história. Opera passivamente, mas opera. É a fatalidade. É aquilo com o que não se pode contar. É o que interrompe os programas, subverte os melhores planos. É a matéria bruta que se rebela contra a inteligência e a sufoca. E aí, vou pro último parágrafo desse texto, quando ele fala: vivo, tomo partido, por isso odeio quem não o faz, odeio os indiferentes. Dito isso, vamos aí à nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Hoje eu não vou trazer aqui necessariamente trechos de notícias, como a gente tem feito nos últimos vídeos, comentando, mas simplesmente vamos fazer um bate-papo aqui. Por que é que eu escolhi esse trecho, e o que é que isso tem a ver com o assunto de hoje? Diante dos últimos fatos que estão chegando, e eu vou falar hoje especificamente da Vaza Jato, que é o nome que se deu aí à operação que está desnudando, a Lava Jato, tida por muitos aí como a salvação do país, como a operação que ia varrer a corrupção desse país. Sérgio Moro, o herói nacional, Dallagnol e toda a corriola lá da República de Curitiba, que foram tidos, ainda continuam por parte das pessoas e por parte da mídia, sendo considerados como os grandes salvadores do país. No entanto, as últimas revelações que nós estamos tendo acesso agora com transcrições, de trechos que estão sendo divulgados com ordem judicial, diferente do que o Moro sempre fez, mas com autorização do Supremo, da Operação Spoofing, que foi lá a tal invasão hacker, que capturou essas mensagens, e agora elas estão sendo divulgadas a pedido da defesa, do ex-presidente Lula, mas também, o meu objetivo com esse vídeo, já adianto, não é aqui fazer a defesa do Lula em si, eu quero discutir a ideia da coisa aí.
Até porque eu não sou jurista e não me compete discutir a inocência, a presunção de inocência ou a culpabilidade de ninguém, né? Vou deixar isso com as pessoas que têm competência para tal. O que eu gostaria de conversar é sobre o fato em si, né? E o porquê de eu estar, né, começando com esse trecho. A indiferença, eu acho que é uma das piores coisas, é um dos piores comportamentos que a gente pode ter, né? E eu acredito que nunca consegui ser indiferente a nada, né? Como disse Gramsci no último parágrafo desse livro: vivo, portanto tomo partido. Eu eternamente tomei partido de alguma coisa. Eu não sei ser essa pessoa indiferente, né, que fica calado diante de muitas situações. Já me estrepei muito por conta disso, né, pelo fato de não conseguir ficar quieto, mas isso sou eu, não dá, não sei viver de outra forma. E aí vem todo o desenrolar da questão. Toda essa situação que se coloca, né, que está se desnudando com a Lava Jato, né, e todos os seus agentes, né, todos os personagens que envolvem essa história, eles são muito graves e não dá para a gente fazer de conta que nada está acontecendo. Independente da sua posição política, independente das suas defesas, das suas convicções, independente de Lula ser culpado ou ser inocente, como eu já disse, eu não estou aqui para isso, né? Eu quero que a justiça decida isso. No entanto, que a justiça decida isso com base no devido processo legal justo, coisa que nós estamos observando, estamos vendo que não foi o que aconteceu. Na verdade, assim, hoje já não é mais nem questão de achar ou deixar de achar. Até porque enquanto a gente acha, existe espaço para especulação e um monte de outras coisas. Diante de tudo que já foi vazado, diante de todas as análises que estão sendo feitas, a questão aí deixou de ser achismo, né? A questão aí é fato. E o que é que a gente tem que defender? Não é o ex-presidente em si. O que nós temos que defender é a democracia, é o sistema judiciário, né? Como que nós vamos tratar, né, com a justiça, qual a confiabilidade que nós vamos ter da justiça se diante de tudo isso que foi exposto, nada acontecer. Né? Foram expostos, estão trazendo aí à tona todos os dias, crimes e mais crimes que foram cometidos por esses agentes públicos. Né? Os tais vestais que iam acabar com a corrupção desse país, hoje a gente vê que, na verdade, foram um dos que mais praticaram a corrupção. Né, e imputaram crimes a pessoas onde não havia prova. Então, de novo, se o ex-presidente cometeu algum ato ilícito ou não, eu não estou aqui na campanha de que Lula tem que ser totalmente inocentado. O que se espera, eu acho que toda pessoa de bom senso tem que esperar, é que haja um processo justo. E se ficar provado que ele nada fez, ótimo. Por outro lado, se houver alguma comprovação de alguma coisa, ele também que responda, não é essa a questão. A questão é, o julgamento dele foi algo totalmente parcial. Aí a justiça ela não pode ser parcial da forma com que ela foi. Não dá para começar uma coisa sabendo o resultado final. E isso não sou eu que estou dizendo, até porque, como eu falei, eu não sou jurista, eu não sou advogado, a minha área de atuação não é direito, então eu não tenho competência técnica para falar sobre o fato. Eu estou aqui conversando e reproduzindo fala de grandes juristas, especialistas no assunto, que estão aí discutindo, todos os dias. Aliás, não é de hoje, que se questionam os métodos moristas. E hoje eu acho que não existe mais a menor dúvida sobre a parcialidade desse juiz e sobre a forma absurda com que essas investigações, esse processo foi conduzido. Então, isso é o problema. Porque se nós não abrirmos os olhos a essa situação, nós estamos sendo indiferentes a uma tremenda injustiça. E eu, não, como já falei, não faço parte desse time. Eu odeio os indiferentes. E eu vejo assim que muitas pessoas do meu convívio, muitas pessoas que têm aí destaque e relevância política estão se calando diante dessa situação. Eu entendo até algumas posições políticas, o que eu não entendo é a indiferença diante da injustiça. Eu não estou dizendo aqui que eu sou 100% alinhado com o que o PT faz, até porque eu não sou filiado ao PT. No entanto,
né, também não dá para ficar calado diante de injustiças, porque essa injustiça hoje aconteceu com alguém que, em tese, né, você pode ter como seu inimigo, como seu desafeto. Amanhã pode acontecer com você ou com alguém próximo a você. E aí a sua atitude não vai ser a mesma, pode ter certeza. Até porque, se for a mesma, você é um grandíssimo canalha, aí não resta dúvidas. Né? Então, assim, onde há injustiça, nós não podemos nos manter neutros. Né? Onde há situações gritantes, não dá para se fazer, né, de morto, de imparcial. Eu não discuto política, eu não discuto, é diferente da minha ideologia, eu tenho minhas ressalvas. Ótimo, pode continuar com tudo isso, pode continuar criticando, inclusive, né? Não é essa a questão é, não dá para calar diante dos absurdos que estão sendo revelados, né? Porque isso é a corrupção do nosso sistema de justiça. Né? Isso é o fim do nosso sistema judiciário. Né? Quando um juiz toma partido, conduz investigação, condena sem provas, né, com base em convicções, e diante de tantos outros absurdos que vêm sendo apontados, não dá para a gente simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. Isso é ser indiferente. Né? E a indiferença, de novo, é uma das piores coisas que nós podemos ter na vida. Né? Porque a gente vai acabar abrindo os olhos quando isso acontecer com a gente, mas aí já pode ser tarde. Né? Se você não se revolta com essa injustiça e com esses atos hoje, pode ser que você se revolte quando isso venha acontecer com você, ou com alguém próximo a você, mas aí já é tarde também. Então, a luta pela justiça não é a justiça a quem me convém. Né? E eu já comprei muitas brigas com textos, com publicações minhas, por defender ideias, né, que às vezes vão um pouco contra o senso comum, porque eu penso exatamente isso. Né? Se algo é errado, não é errado só porque é contra alguém que eu não acredito ou que eu não gosto. Né? Se é errado para todo mundo, e se é certo para todo mundo. Né? Para isso existe um caminho jurídico, né? Para isso existe o que os especialistas e quem é da área pode dizer com muito mais propriedade, mas que é o devido processo legal, né? Os ritos do processo legal, que não foram seguidos, né? Que não foram respeitados. Então isso inviabiliza, isso invalida. E é essa toda a grande questão desse momento. Né? Eu acho que não dá para a gente simplesmente passar por tudo isso como se nada tivesse acontecendo, simplesmente porque isso está acontecendo com alguém que eu não gosto muito. Tá? Esse não é um bom caminho, democraticamente falando, né? Porque outras pessoas também podem não gostar de você e amanhã ou depois, se a situação se inverte e acontece com você, alguém vai pensar a mesma coisa. Ah, dane-se, não é comigo, não gosto do fulano, não gosto do André, ele que se exploda. Né? E você vai ser alvo de um processo injusto, onde você já começa sabendo que perdeu. Então, a questão, toda a nossa discussão hoje é essa. Né? E eu acho que a gente temos que nos posicionar tanto em relação a isso, né? Até porque, assim, sem entrar em maiores detalhes, não me compete isso, aconselho que vocês vejam aí análises de especialistas, de grandes juristas desse país que já se posicionaram sobre esse assunto, né? E eles vão ter propriedade para falar sobre algo que eu não tenho. Mas eu não estou aqui para discutir a questão da justiça, e sim a injustiça, né? Que é isso que me incomoda e é isso que não me deixa nunca calar diante de situações que são verdadeiras aberrações. E é a situação que nós vivemos nesse momento. Tá, em relação, dessa vez, o alvo é o ex-presidente, mas poderia ser qualquer um. Né? Então, para que isso não venha acontecer com qualquer um, assim como existiu há muito tempo aí a bandeira pró-Lava Jato, acho que está na hora de existir, né, uma reação popular. Esse é um ponto, né, das indiferenças. Mas, terminado isso também, né, vamos aplicar esse conceito a outras coisas também. Né? E aí vale, né, vamos voltar um pouco aí para a segunda parte e última desse nosso vídeo de hoje, que é sobre toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Que o país está ultrapassando, que o país está passando, e das coisas que ainda podem vir a acontecer. Né? Então, o fato de nós, falo por mim, de repente muitos de vocês que aí podem ouvir, se encontram na mesma situação, de repente você não foi ainda afetado,
né, por toda essa situação que está acontecendo, tanto na pandemia, crise econômica, né, uma série de fatores que estão levando o país hoje nós somos uma verdadeira panela de pressão, né, e essa ebulição vai acontecer a qualquer momento. E, de novo, nós não podemos nos manter indiferentes em relação a isso. Se você é indiferente diante de 230 mil mortes, se você é indiferente diante de pessoas que passam fome, se você é indiferente diante de milhares e milhares que tentam achar emprego todos os dias e voltam para casa sem ter nada, sem ter nem o que comer, você não é me desculpa, mas assim, não dá para classificar como uma pessoa de bem. Que é, usando aí a palavra da moda, o termo da moda, o cidadão de bem. Dane-se o cidadão de bem. O que é cidadão de bem? É ser indiferente por sofrimento alheio? Eu não sei ser indiferente ao sofrimento alheio. E acho que você também, que tem um mínimo de consciência, não dá para achar que está tudo bem. Afinal de contas, não é comigo mesmo, não morreu ninguém da minha família, na minha família não tem ninguém desempregado, então não estou nem aí. Vou ficar aqui na minha, quietinho, não vou falar nada, não vou comprar briga, não gosto de discutir política. Essa é uma atitude covarde, sabe? Essa é uma atitude de gente acomodada, de pessoas que não têm sentimento de humanidade, de pessoas que não se importam com o próximo, que, aliás, diga-se de passagem, são muitas. Basta ver os comportamentos das pessoas diante da pandemia que você chega à conclusão que é exatamente isso que acontece. As pessoas estão cada vez mais se importando menos. Simplesmente não se importam em gestos simples, como, por exemplo, de utilizar máscara. Que acham 1000 subterfúgios para não usar uma máscara, que é algo que vai proteger a ela e ao próximo, mas ela não se importa com o próximo. Ela quer que o próximo morra, porque ela só se importa com o que é conveniente a ela. E exemplo último disso nós tivemos, acho que na última sexta ou no último sábado, quando um passageiro de um voo, em pleno voo, retirou a máscara e se recusou a colocar de volta, fazendo com que a tripulação tivesse que voltar para o aeroporto de onde decolou para que o indivíduo fosse colocado para fora do avião. Chega a ser tão absurdo que a gente, assim, não dá para fazer comentários indiferentes diante dessa situação. Sabe? É um canalha, é um desgraçado, desgraçado no sentido literal da palavra mesmo, é um verme asqueroso que não consegue pensar no próximo e que entrou dentro de um voo com o único objetivo de causar tumulto. Porque por que é que ele não entrou sem a máscara? Porque simplesmente não entraria. E por que é que ele esperou o avião já ter decolado para poder tirar? Porque aí a ideia dele é que nada mais poderia ser feito e ele ia reinar durante o voo. Azar dele porque foi detido pela polícia. Eu acho pouco. Sabe? Eu escrevi isso em comentários dessa notícia. Eu vou repetir aqui o que eu falei. Prender uma pessoa dessa é pouco. Ela não tinha que ser só retirada do voo, ela tinha que ser retirada do voo e ser responsabilizada civilmente pelo ato dela. A companhia aérea tinha que cobrar dela os custos dessa operação, que não são poucos. Os passageiros do voo que se sentiram prejudicados tinham que entrar com ações pedindo indenização individual. Esse sujeito tinha que ter, sei lá, se tinha 150 passageiros nesse voo, ele tinha que ter 150 processos individuais, além da companhia aérea que tinha que exigir dele ressarcimento de todos os custos pelo que ele causou. Que não adianta esperar que gente assim tenha consciência, porque eles não vão adquirir consciência. Então, pessoas, se é que dá para classificar um estrupício desse como pessoa, só vai aprender quando pesar no bolso. Então, a melhor forma de mexer com esses vermes é mexendo na parte sensível, que é o bolso. Então, faz pagar, você vai ver se na próxima ele vai se meter a besta. Vai ver se na próxima, se isso acontecer com ele, vai ver se algum outro imbecil vai resolver fazer a mesma coisa em outro voo. Acho que está na hora de deixar de ser indiferente. E o brasileiro tem muito isso, é uma marca registrada, essa coisa, deixa pra lá, não vale a pena, é só mais um, ele quer palco, ele teve o palco, E para que outros idiotas, imbecis, não tenham palco também, esse imbecil tem que ser responsabilizado, Isso tem que acontecer com todos. Todas as pessoas que estão cometendo esses atos estúpidos tinham que ser responsabilizadas, porque é isso que vai inibir que outro imbecil pense a mesma coisa. A questão é que
o silêncio das pessoas de bom senso, ensurdecedor das pessoas de bom senso, está fazendo com que os idiotas ganhem espaço. Né? O nosso silêncio está abrindo espaço para os imbecis, para essa legião de alienado imbecilizada que se encontra na nossa sociedade, né, tomar conta de tudo que está acontecendo. Então, se eu sou indiferente, se você é indiferente, a culpa disso que está acontecendo também é sua. Porque o seu silêncio está dando espaço para o outro. Não existe silêncio absoluto. Se você não produzir ruído, o outro produz, mas alguém vai ocupar o espaço. Né? Então está na hora de começar a tirar espaço dessa gente. Está na hora de começar a colocar essa gente no esgoto, de onde eles nunca deveriam ter saído. Está na hora de fazer esse povo voltar para a lama. Está na hora de enquadrar e de fazer calar a boca. Se não por meios, né, de violência, sou contra a violência, né, mas por meios legais. Sabe? É fazer com que a pessoa tenha prejuízo, né, porque aí ela aprende. Enquanto ela violar o direito, ela tem que entender que ela tem direito sim, mas o direito dela vai até onde começa o do outro. Ela não é mais importante do que ninguém. Ninguém nessa sociedade perante a lei é melhor do que ninguém. E está na hora das pessoas começarem a aprender que isso é válido ainda. A nossa Constituição ainda não foi revogada. Eu sei que é desejo do presidente fazer isso, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque nós temos que fazer os nossos direitos valerem. Nós já vimos que não adianta ficar esperando muita coisa, né, mesmo do sistema judiciário, né, porque as ações são extremamente lentas e parece que há um combinado aí para que as coisas não aconteçam. Então nós, sociedade, temos que fazer com que a coisa aconteça. Cada um de nós exigindo os nossos direitos e nos posicionando sem medo, né? Sem essa, deixa para lá, não vale a pena. Isso é discurso conformista de pessoas derrotadas, né? Vale a pena sim, vale a pena, e a gente tem que deixar esse conformismo de lado, tem que deixar essa apatia de lado, né? Temos que deixar de ser indiferentes. A indiferença ainda vai acabar com a nossa sociedade. Isso é o que nós tínhamos para comentar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí, né? Clica aí para curtir esse vídeo, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, também se inscreva para que você possa receber as notificações dos novos vídeos que vão sendo lançados. Obrigado aí pela sua paciência em me ouvir até aqui. Um abraço e até o próximo.